Será mesmo que um determinado tema político, que um determinado pensamento político deveria ser motivo de separação de um casal? São várias causas e possibilidades que fazem com que as famílias se distanciem cada vez mais. Por exemplo, a política. A política está sendo muito discutida nas mídias sociais, nas televisões, nas rádios, dentro de casa principalmente. É muito comum nesses últimos 5, 10 anos o tema política está inserido dentro do ambiente familiar. Antes, queixávamos em que o Brasil não se discutia política. E hoje já é o contrário. A política já está sendo discutida de uma forma, muitas vezes, até além do que deveria ser, causando muitos conflitos entre amigos e entre a própria família. Muitos conflitos esses que geram, inclusive, separações entre marido e mulher, brigas entre pai e filho, entre mãe e filho, por causa de um assunto político. Será mesmo que um determinado tema político, que um determinado pensamento político deveria ser motivo de separação de um casal? Deveria ser motivo de separação entre pais e filhos? Bom, cada um tem sua opinião e o fato é que a política está causando esse distanciamento. Outra questão que está gerando muito distanciamento familiar, um certo individualismo, uma certa falta de compreensão e de entendimento no sentimento do outro, na conversa do outro. Muitas pessoas, na verdade, estão se isolando, prestando atenção mais em si, querendo resolver mais os problemas próprios e pouco prestando atenção no que o outro tem a dizer. Muitos estão ali focados nos seus próprios problemas e não deseja, ou às vezes se deseja, não demonstra que deseja ajudar o outro e estão se distanciando cada vez mais. Muitas vezes esse individualismo prejudica a relação entre o casal e gera separação. O que acontece muito é que estamos deixando de servir, de ajudar ao próximo e esse próximo ser essa pessoa que está dentro da própria casa. Muitas vezes estamos tão preocupados em ajudar, às vezes, outras pessoas, muitas distantes da nossa casa, sendo que dentro da nossa própria casa tem pessoas que precisam de ajuda e mal olhamos para ela. Isso está gerando muito distanciamento. Outra causa muito comum é essa competição implícita que existe ali entre os sexos, né? Querendo ou não, percebo que existe uma competição dentro de um relacionamento. É muito comum observarmos em que as pessoas ficam competindo, ver quem que está certo. Essa competição, né, entre os dois gera um distanciamento, porque acaba gerando aquilo que eu acabei de falar, que é a falta de servidão, a falta de pensar no outro, a falta de um tentar compreender o que o outro quer dizer. Em vez de competir, o relacionamento precisa de obter cooperação. É fundamental ambos cooperarem entre si, cooperar no sentido de compreender o que o outro está falando, querer entender e não competir. Outro fator que está causando muito distanciamento, por incrível que pareça, é a própria internet. A internet, seja ela aí utilizando as redes sociais, observando os canais de notícia, com jogos, a internet está fazendo com que as pessoas, dentro de um mesmo ambiente familiar, dentro de uma mesma casa, conversam entre si ali no WhatsApp, numa distância de 2 a 3 metros, mandam mensagem para o WhatsApp, mas não conversam entre eles. É incrível o que eu vejo no dia a dia no consultório. As pessoas estão ficando mais vidradas nos telefones, nos smartphones, no computador e pouco observando o ambiente que está do lado dele e pouco conversando com as pessoas que estão ao redor. E isso gera pouca profundidade no diálogo. Não existe ali uma conexão de diálogo, de sentimento, de compreensão para entender o que o outro deseja. E normalmente o diálogo, quando existe, está superficial. Apesar de estarem próximos dentro da mesma casa, está ocorrendo uma distância emocional, uma distância intelectual entre os dois naquele momento ali.
Bom, existem diversos tipos de traumas, de estresse durante a vida. E muitas pessoas apresentam traumas mais intensos, episódios em que a pessoa realmente tem ali um sofrimento importante, levando a momentos de tristeza, de angústia, a lembranças recorrentes de determinada situação. Determinados traumas podem repercutir na vida adulta. Determinados traumas na vida infantil, enquanto adolescente, pode repercutir na vida adulta e no distanciamento da própria família, no distanciamento entre os membros da própria família. E eu vou citar, por exemplo, traumas relacionados ao alcoolismo dentro de casa. Existem muitas situações em que os adultos, enquanto crianças, vivenciavam ambientes em que o pai ou a mãe faziam uso de álcool de forma excessiva, chegava em casa às vezes irritado, agressivo verbalmente, alcoolizado de fato. Muitas pessoas têm lembranças ruins desses momentos e tais lembranças ainda repercutem na vida adulta e ainda trazem de alguma maneira algum tipo de consequência na vida adulta. Se não realizar uma terapia, buscar um auxílio, uma ajuda, pode ser fundamental ali para ter diversas consequências negativas no dia a dia. Não que o trauma de fato seja a causa dos conflitos, mas que as lembranças, ao medo de repetir tudo o que aconteceu na infância com os próprios pais, pode gerar uma série de sentimentos que faz com que afaste, seja lá de quem for, do companheiro que está ali próximo ou mesmo do próprio filho, ou da própria mãe, do próprio pai. Isso é um dos traumas que pode gerar distanciamento familiar se não realizado um tratamento efetivo, não só com o próprio paciente que tem esse trauma em si, e às vezes com a própria família. Outra situação que acontece, que é muito frequente nesses dias de hoje, é relacionada à questão do homossexualismo, por exemplo. Infelizmente existe pais que não aceitam em hipótese alguma a questão do homossexualismo. Infelizmente, aqueles adolescentes que já possuem a opção sexual vivem momentos muito turbulentos durante a adolescência, vivem momentos de muito medo e de muita insegurança dentro do ambiente familiar. Coragem de assumir ali a sexualidade perante aos pais, perante a família e ficam mais restritos, mais isolados. Isso pode causar sim distanciamento familiar devido a essa resistência na família, Muitos pacientes sofreram bastante durante a adolescência devido ao que já escutou, devido ao que já foi falado para ele em virtude do homossexualismo. E por isso, em muitos momentos, ele evita conversar, ele evita saber a opinião do outro em relação à família, em relação a tentar conciliar novamente. Um outro exemplo de situação ali estressora, traumas talvez, é relacionado, por exemplo, à questão financeira. Algumas pessoas, em alguns momentos da vida, passam por dificuldade financeira, muitas vezes pode ocorrer a falência, Naquele momento, ele se isola, ele fica mais isolado, mais na dele, ou ela, fica mais isolada, e com isso acontece pouco diálogo. Na medida que o tempo vai passando, ele pode começar a apresentar ali traumas, não traumas, mas estresse relacionados ao que aconteceu, apresentando ali uma baixa autoestima, não acreditando mais nele em si, tendo baixa perspectiva futura, não acreditando mais que é capaz, e com o tempo isso vai gerando outros sentimentos e outros pensamentos. Às vezes essa pessoa que está com autoestima mais baixa, não acreditando em si, ela mesma começa a ficar mais nervosa, mais irritada, mais impaciente, porque ela começa a se cobrar demais devido ao que já aconteceu. Se cobrando demais, isso pode gerar também uma cobrança excessiva diante das outras pessoas dentro de casa. Pode gerar conflitos familiares e distanciamento, principalmente ali se não acontecer o que eu sempre digo, o que eu gosto de falar aqui, o diálogo na forma de compreender, aquele diálogo para tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, é muito importante informar que cada caso é um caso, as situações são bem diferentes, são bem específicas de cada contexto familiar, e não dá aqui para a gente generalizar e falar que as determinadas situações devem seguir esse ou aquele exemplo. O objetivo aqui é entender a ideia e o contexto para que possamos compreender um pouquinho a questão do perdão. Observo muitas vezes que muitos irmãos brigam e às vezes é difícil perdoar, até mesmo brigas entre primos, por exemplo, pais e filhos, em que há uma dificuldade muito grande do perdão.
Apesar de que também observamos muitos momentos que acontecem o perdão, muitos momentos de abraços e felicidades entre os membros da própria família. Mas, em situações específicas, essa dificuldade de perdoar. Por que isso acontece em algumas situações? Normalmente eu vejo essa questão do perdão na família, geralmente já tem algo que não é apenas uma situação específica. Geralmente eu percebo que não é apenas um motivo específico de tamanha falta de perdão. Normalmente, quando acontece uma situação em que essa situação é a chave para aquela briga, para aquela inimizade, aquela pessoa em que não consegue perdoar, a maioria das vezes eu percebo que essa pessoa já tem alguns pensamentos um pouco contraditórios, já aconteceram algumas brigas entre essas pessoas e talvez chegou em um momento ali específico, em um momento importante, em uma situação ali que já basta. A pessoa já disse que não é mais possível, que não aceita mais determinado tipo de situação, e por si só é difícil perdoar. Acontece isso? Muitas vezes acontece. Por isso, você vai deixar de perdoar aquela pessoa que sempre teve com você a dificuldade que está o nosso pensamento. Por incrível que pareça, o que eu mais vejo aqui são brigas entre familiares. E as brigas fortes são entre familiares. Por quê? Porque é a família que está junto o tempo todo. Porque é a família que ao mesmo tempo quer ajudar, ela também fala algumas coisas que podem, na opinião do outro, pode ser para não ajudar. Porque é a família que está ali presente a maior parte do tempo, e não vai ser por causa de discordâncias de opiniões frequentes e às vezes uma situação em que de fato tenha machucado o outro que isso pode gerar a falta do perdão. Normalmente essa pessoa que não perdoa, ela já sente ali uma tristeza. Afinal de contas, por onde começa esse perdão? A resposta não é tão óbvia, tão simples assim. Afinal de contas, nós somos seres humanos, repletos de pensamentos e emoções, com uma história grande para contar, não é mesmo? O mais importante nesse momento inicial é ter a compreensão e ter o sentimento de que você está bem consigo mesmo. É importante a própria pessoa em que sofreu determinada situação conseguir entender que de alguma maneira aquilo já passou, não vai acontecer de novo, ou pelo menos que a chance de acontecer de novo é mínima e que agora já não há mais o que fazer em relação a essa situação porque ela já aconteceu. Então é importante ela ficar bem consigo mesma. E afinal de contas, há uma forma de saber se a pessoa perdoou ou não? É difícil falar de perdão, né? O perdão é delicado. Na maioria das vezes, pelo que eu percebo aqui, eu percebo que muitas pessoas perdoam sim e querem o bem do outro. Eu percebo isso nos seres humanos. Na maioria das vezes, gente. Em outras situações, eu vejo que a pessoa não quer o mal da outra. Ela não quer mais o mal da outra, não quer ter o contato igual tinha antes, mas também não quer se afastar. Isso significa perdão? Para alguns sim, para outros não. Mas o fato é que ela não deseja o mal do outro e não quer ter esse pensamento negativo com o outro. Outras vezes eu percebo em que em algumas situações a pessoa perdoa. Ela diz que perdoa, mas no fundo, na verdade, o sentimento não é o mesmo. Isso acontece muito, às vezes em relacionamentos amorosos, por exemplo, num casal. Às vezes acontece uma situação delicada, uma situação em que um, às vezes, possa ter traído o outro, traído mesmo na questão de confiança mesmo, e pode acontecer o perdão, mas eu vejo muitas situações em que a pessoa diz que perdoa, mas o sentimento muda. O sentimento muda por quê? Porque antes, às vezes, a pessoa confiava plenamente. A pessoa tinha uma visão do outro de uma forma completamente diferente do que é hoje. E não tem como, de fato, ter um sentimento ali intacto diante de situações em que mudou-se a confiança de um pelo outro. E às vezes, isso dificulta mesmo esse sentimento ser igual antes. Mas perdoa porque mesmo assim muitas vezes a pessoa quer continuar junto, quer o bem do outro, mas o sentimento às vezes não é o mesmo. Isso pode acontecer. E isso não quer dizer que não é perdoar. Eu já acho o contrário, eu acho que é perdoar sim, e nada impede do sentimento estar um pouquinho menor, um pouquinho diferente, vamos dizer assim, comparado a antes. Portanto, gente, o perdão existe sim, o perdão existe. Eu acho que é muito importante perdoarmos para ficarmos bem. É importante perdoar para ficarmos bem conosco
em primeiro lugar. Porque se não perdoarmos, eu acho que a principal pessoa que será prejudicada será a pessoa que não perdoa, porque ela fica remoendo, e isso traz um mal-estar, uma angústia danada. Então, na verdade, eu acredito que sim, existe o perdão, mas esse perdão, ele não vem de uma hora para outra. Esse perdão não acontece na hora que nós desejamos. Esse perdão vai depender de determinados momentos, vai depender do que acontece na vida de cada um e vai depender do que o outro deseja para que assim siga esse relacionamento. Então depende de cada um, do sentimento de cada um sobre o perdão.